uma honra, né? Estar aqui nesse dia tão especial. A igreja toda aqui, né? Para honrar o pastor Augusto, a pastora Luzia. A gente vem adorar a Deus, mas a gente também tem que honrar pessoas. Eu tenho aprendido muito sobre isso ultimamente. Sobre honra. A gente tem que honrar ao Senhor em primeiro lugar, mas a gente tem que aprender a honrar pessoas também. A gente tem que aprender a honrar as pessoas que estão no nosso lado, que nos dão a mão, nossos familiares, nossos amigos. Aprenda isso, amados. Faz uma diferença enorme na sua vida. Vai fazer. Tem feito na minha. Eu tenho aprendido, tenho, né, colocado em prática e tem sido incrível. Honre pessoas também. Amém? Amém? Isso é importante. E eu estou feliz de estar aqui. Eu quero trazer para vocês uma palavra. Glória a Deus. Que sai em Eclesiastes, capítulo 4. O pastor falou, pastora, traz a palavra que vier no seu coração. Mas eu vou falar sobre casamento, né, amados? Porque a gente está aqui, né? Sobre casamento, sobre aliança, sobre o que o Senhor espera da gente com outra pessoa. E você quem é casado aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Agora abaixa a mão. Quem não é casado ainda? Amém. Só, gente. Quem não é casado, levanta a mão. Eu profetizo um varão, a varoa do céu para você. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Está todo mundo comigo, amados? Amém. Vamos lá? Eclesiastes 4, 9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque se tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Louvado seja Deus. Pode sentar adorando ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós somos gratos a Ti por essa noite, por essa oportunidade, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem feito nessa igreja, em especial nessa noite, na vida do pastor Augusto e da pastora Luzia. Meu Pai, derrama suas bênçãos abundantes, Senhor, sobre a vida deles, sobre esse ministério, Pai, sobre cada um que está aqui nessa noite. Que nós, Pai, venhamos receber a nossa parte, meu Pai, que vem do alto, Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, que nesse domingo a gente possa voltar para casa fortalecido, edificado, curado de feridas também, Pai, e direcionados para viver uma vida extraordinária, Senhor, em nome de Jesus. Fica à vontade, a casa é tua, Senhor, a nossa vida é tua, Espírito Santo, faz o teu querer. Oh, amado da nossa alma, faz o teu querer neste lugar, Senhor. Usa as nossas vidas para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor, nós te louvamos. Amados, coisa linda. Essa palavra é tremenda, mas hoje, em especial, eu quero falar com você sobre Sara e Abraão. E assim, vamos abrir a mente? Eu vou falar sobre casamento, mas eu vou falar sobre aliança. E aliança não é só um casamento. Então vamos abrir a nossa mente. Por isso eu perguntei, quem é casado, leva essa palavra como sabedoria para o seu casamento. Mas se você não é casado, receba essa palavra como uma aliança. Primeiro com Deus e depois com as pessoas que o Senhor colocar ao seu redor. Como eu disse, a gente precisa honrar pessoas. Honrar alianças. Não é contrato, papelzinho. Você vai lá, a qualquer momento pode rasgar, desfazer. Aliança é coisa do céu. Aliança é algo que não se desfaz. Aliança, ela é... antigamente era com sangue que se fazia aliança. E Deus, quando Ele fez uma aliança conosco, Ele fez uma aliança séria. Ele não fez uma aliança para apagar um dia. Ele fez uma aliança para durar para a eternidade. Amém, glória a Deus. E assim é no casamento. E eu trouxe aqui, eu quero falar com vocês sobre aquela palavra que diz sobre Abraão. Quando o Senhor manda Abraão sair da sua terra, o pastor falou aqui, eu falei, oh, Jesus, obrigada. Ele confirmou a palavra. Quando o pastor orou, que quem estava no início, ele falou sobre Abraão, né? Sobre ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele falou isso. Alguém lembra?
Ou só eu que estava prestando atenção, amados? Então, o Senhor quer falar conosco sobre isso. Quando você começa uma vida com uma pessoa, você tem um mapa e um destino. Imagina isso. Não é um mapa papel, você tem um destino. Você tem projetos com aquela pessoa. Você tem propósitos com essa pessoa. Não é só amor. Amor não sustenta. Amados, amor. Não se assuste comigo, viu? Mas amor não sustenta casamento, não sustenta amizade. Tem que ser mais que isso. Pastora, estou chocada. Eu achei que eu tinha que amar para o resto da vida. Você tem que amar. Mas se não houver uma decisão de respeitar, se não houver uma decisão de ser fiel, se não houver uma decisão de admirar aquela pessoa, mesmo com as falhas dela, porque nós temos. Se não houver, imagina você com Deus. Eu quero começar falando do Senhor, depois a gente fala do casamento. Se eu não entender que os momentos difíceis que o Senhor me dá são para me tratar, são para me curar, são para me capacitar, eu vou fechar a cara e ficar empurrado com o Senhor. Eu vou deixar de amar. Mas se eu entendo que há uma legalidade de Deus, há um propósito de Deus, há uma cura de Deus sobre a minha vida, quando Ele traz algo que, né? Quando passares pelas águas, Ele vai estar contigo, mas você vai passar pelas águas. Quando passares pelo fogo, Ele não vai te queimar, mas algumas vezes nós vamos passar pelo fogo. O seu amor a Deus, como que vai ficar? Amar ao Senhor sobre todas as coisas, é isso? Mas a gente também tem que respeitar. A gente também tem que entender que quando Ele quer fazer as coisas, Ele sabe o que Ele está fazendo. A gente tem que entender que o tempo é dEle, que o propósito é dEle. A gente precisa entender que quando Ele quer agir também na nossa vida, tanto para o bem como para um tratamento, ninguém pode impedir. Ame sobre todas as coisas, mas também honre, respeite, admire, obedeça. Falando de Deus, tá? De marido também, amados. Que o marido é o seu. Deus colocou ele como sacerdote da nossa casa, amém? Mulherada aí. Então, quando você está numa estrada, quando você começa a caminhada com alguém, você tem uns projetos, uns propósitos. E no início são 1000 flores, né? Quem é casado há mais de 10 anos faz assim. Eu vou interagir com vocês, me ajuda, gente. Me ajuda a pregar. Quem é casado há 2, 3 anos, no máximo? Pois é. No início, não é mais assim, tudo mais, menos brigas, menos desentendimentos, tudo são muitas flores, não passam por muitos ventos. Eu digo casal, não digo circunstância, tá? Estou falando entre o casal, entre as duas pessoas. Só que o tempo passa, os anos se vão, a juventude vai embora. E aí, amados, o que sobrou? Vocês que têm 10, 12, eu tenho 23 anos de casado. O pastor está fazendo 25 anos de casado. É uma jornada. Nessa jornada tiveram lutas, tiveram dificuldades. E como eu falei, não leve só para o casamento. Eu trouxe essa palavra hoje em homenagem aos meus amigos, os pastores, em homenagem ao culto de ação de graça sobre o casamento. Mas eu entendo que você com Deus é a mesma coisa. Porque você pode sair daqui falando, mas eu vou ficar ouvindo sobre casamento. Não, a sua trajetória com Deus é a mesma coisa. Você vem aqui, aceita Jesus, está empolgado, está feliz, Jesus está fazendo, tudo é novo, e de repente começa o dia a dia. A rotina com Deus. Tem que orar, tem que buscar, tem que jejuar, tem que consagrar, tem que vir para a igreja, tem que ler a Bíblia. Você tem que fazer a sua parte. E aí às vezes você vai passar por alguma coisa e você pensa, mas eu me converti. Quando eu estou na igreja, quando eu estou na presença, nada de ruim pode acontecer. Não vai acontecer nada de ruim, mas o Senhor às vezes permite alguns momentos conosco. Sim. E no casamento é a mesma coisa. Tem momentos que são desafiadores. Tem momentos que você vai olhar e vai falar, meu Deus, será que eu casei certo? Aí você repreende, viu? Que não é Deus não. Repreende na mesma hora, você casou certo, amados. Só que as pessoas, elas são falhas. As pessoas passam por momentos desafiadores, individuais também. As pessoas, elas têm as suas dificuldades e limitações individuais também, além do casal. Nós somos humanos, nós somos assim. Um dia o Senhor falou para Abraão, sai, como eu disse, né?
Gênesis capítulo 12 vai descrever lá os primeiros versículos. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu vou fazer uma grande nação. Aleluia. Todas as famílias serão abençoadas, né? Em outras palavras, por causa da sua posicionamento comigo. Os que te abençoarem, eu vou abençoar. Os que amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Sabe o que Deus estava fazendo com Abraão naquele dia? Uma aliança. Uma aliança de amor, né? Como eu estava falando. Uma aliança, amados, interessante. Que a aliança estava dizendo para você que não é um contrato. O contrato você pode... Por exemplo, você faz um contrato de compra e venda com alguém, de alguma coisa. Qualquer parte pode cancelar aquela venda, aquela compra. Você faz um contrato de aluguel de uma casa. Em algum momento você pode cancelar e falar, eu vou mudar para outro lugar. Ou a pessoa que é dona do imóvel, ela falar para você, olha, eu vou precisar da casa. Então você precisa sair. Contratos, eles são quebrados em algum momento. Eles são, não vou dizer quebrados, são cancelados. Eles podem ser cancelados. Mas uma aliança, ela nunca pode ser cancelada. Por isso que a aliança é coisa muito séria, amados. Por isso que quando a gente se compromete com Deus, não é brincadeira. Quando a gente se compromete com uma outra pessoa, não é brincadeira, é para o resto da nossa vida. Amém. Ah, mas a pessoa se transformou. Ah, mas a pessoa ficou diferente. Não importa, você fez uma aliança. E essa aliança, lembra quando você fez uma promessa? É no dia da dor e no dia da alegria. É no dia da saúde, é no dia da doença. Ou seja, é no dia bom, é no dia mau. É no dia que está tudo dando certo, mas também é no dia que está tudo dando errado. E a aliança, amados, eu até anotei algumas coisas aqui, né? O Senhor, quando Ele fez para Abraão, isso, Ele não estava dizendo, olha Abraão, se tudo der certo, a gente fica junto. Se tudo der certo, Abraão, você me obedece. Não, Ele estava dizendo para Abraão, Abraão, todo dia você vai ter que me escolher. Glória a Deus. Todo dia você vai ter que seguir a minha direção. Aleluia. Todo dia, amados, a gente tem que escolher. Na aliança, no casamento, é a mesma coisa. Amém. É diário, todo dia. Glória a Jesus. Não é se der tudo certo. É uma decisão todo dia diária de honrar aquela pessoa. De honrar ao Senhor. Amém, amados? E é interessante que, assim como Deus não desistiu de Abraão em nenhum momento, e olha que Abraão também errou, a gente vai chegar mais pra frente, porque o Senhor ministrou meu coração para trazer Abraão e Sara para vocês hoje. Abraão também errou, Abraão também falhou. Abraão também tinha as dúvidas dele, porque ele é como nós. Mas mesmo assim, Deus não desistiu de Abraão. Glória a Deus. E eu quero dizer, o Senhor não desiste de você. Glória a Deus. Quero abrir um parêntese. Às vezes você olha para a sua circunstância e você pensa, meu Deus, por que estou vivendo isso? Por que está tão difícil? Por que está tão desafiador? Por que às vezes uma enfermidade que chega do nada, porque a enfermidade não avisa, mas ela chega do nada. Às vezes um problema financeiro chegou do nada, aí você fala, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor desistiu dos projetos que Ele falou para mim? Você lembra do louvor aqui? Se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ele não desistiu dos projetos. Amém. Ele não desistiu de você. Queria só abrir esse parênteses, porque tem pessoas às vezes aqui que elas têm o sentimento de que eu acho que Deus esqueceu o que Ele falou para mim. O Senhor não esqueceu não, amados. É que tudo passa pelo tempo, né? Pelo teste do tempo, pelo teste da fidelidade, pelo teste da obediência. São vários, né, processos que a gente passa com Deus. É normal, amados. Pensa no seu filho, como é que você trata ele. Mas Deus não desistiu. E eu quero deixar uma pergunta para você nesse primeiro momento, assim, que a gente está falando de aliança, né, desse relacionamento que não se desfaz. Como você tem tratado as alianças que o Senhor tem feito na sua vida? Pensa aí, reflete um minutinho. Como que você tem valorizado? Você tem dado valor? Ou você tanto faz essa aliança? Meu casamento, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Uma aliança às vezes que você tem com alguém que Deus colocou na sua vida. Como você tem tratado essa aliança? Ela tem sido valorosa para você? Você tem entendido que essa aliança foi algo de Deus? Ou você trata como algo banal? Ah, hoje eu estou feliz, vou ter essa aliança como algo agradável na minha vida.
independente de Abraão, amados, Deus falou para Abraão: vou te dar um filho. E de você, a gente falou aqui, Gênesis 12, eu vou fazer uma nação. E os anos se passaram. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 25 anos, amados. E nada de filho. O filho da promessa entre ele e a Sara, eu estou dizendo. Como que Abraão tratava essa aliança que ele tinha com Deus? Porque Deus, eu tenho certeza que tratava com muita honra, muito amor, porque ele era um escolhido. E Deus não escolhe errado. Se o Senhor te escolheu para estar aqui, é porque o Senhor tem uma aliança com você. E Ele não escolhe errado. E Ele tem uma aliança com você, independente das suas limitações, independente do seu jeito de ser, que às vezes, né, tem gente que é super, tem gente que é mais difícil de lidar, mas o Senhor fez aliança com você mesmo assim. Só que o tempo vai passar, entenda? Como que você honra essa aliança com Deus depois de 10 anos que não acontece aquilo que Ele falou para você? Como que está no seu coração a aliança com Deus depois de 20 anos que não acontece aquilo que Ele falou? Ah, mas o Senhor me prometeu algo. Irmãos, eu não vou pregar sobre isso, mas onde eu for na vida, eu preciso falar pelo menos um pedaço. Eu passei a minha promessa antes, né? Deus tem outras promessas, é assim na nossa vida. Ele vai fazendo promessas, cumprindo promessas, fazendo promessas, cumprindo promessas. Só que essa nossa relação com Deus não pode se basear na promessa. Ela tem que se basear no amor, no respeito, na honra de que Jesus foi na cruz por nós. Ele pagou um alto preço e a gente não merecia, mas Ele foi lá para que a gente tivesse vida em abundante, para que a gente tivesse um relacionamento com Ele, para que a gente tivesse, amados, a proteção, para a gente não ser jogado. Sabe, uma cédula estava escrito condenado em nós, e Jesus rasgou a cédula que estava escrito condenado, e Ele te deu liberdade para servir, liberdade para viver, e um dia nós vamos morar com Ele para sempre, aleluia. Ninguém vai impedir isso, só você pode impedir. Ah, o diabo pode impedir, ele não pode, ele é derrotado em nome de Jesus. O Senhor venceu ele na cruz, só você pode impedir, só você pode quebrar essa aliança. Está entendendo? Ninguém, não tem inimigo, não tem nada que impeça, que atrapalhe. Só você. Como que eu quebro a aliança? Se você desistir no meio do caminho, se você olhar para trás e não quiser voltar, porque às vezes olha para trás, mas volta, né? Mas eu conheço pessoas que não voltam, que elas pisam no sangue de Jesus. Mas, amados, Abraão esperou, voltando para o que eu estava falando, e às vezes a gente espera também, como eu estava dizendo que eu ia contar, né? Eu fiquei 8 anos esperando para ter essas meninas aí, para ter a minha mais velha. 8 anos foi o meu tempo de promessa para isso. Tem outras promessas que também, né? Mas e aí, nessa trajetória, como foi a minha vida? Eu não vou falar isso aqui hoje, porque hoje eu vim falar sobre vocês, não sobre mim. Mas eu quero te dizer que eu esperei 8 anos, porque eu era estéril, para quem não sabe. E o Senhor me prometeu filhos. E eu queria fazer inseminação, e o Senhor falou, não é para fazer. Algumas pessoas já sabem, outras não. Como é um compromisso meu com Deus, eu falo sempre pelo menos uma parte. E 8 anos, amados, eu esperei com paciência do Senhor. Primeiro filho eu perdi, com 12 dias de sabendo que eu estava grávida, eu perdi. Mas depois nasceu a Esther, daqui. Depois nasceu a Ruth. E Deus é assim, amados. Deus faz na nossa vida, Ele é fiel. A gente só precisa entender que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. E eu queria que você entendesse algo que eu vou falar para você sobre Abraão aqui, amados. Muito importante. Sobre a aliança, né? Ele ficou até o fim. Ah, mas e a vez que ele saiu do propósito? Ele saiu, amados, mas ele conseguiu voltar. Vão ter momentos da nossa vida que nós vamos falhar. Nós falhamos, como eu disse, né? Vou repetir. Leve para o seu casamento, leve para a sua vida com Deus. Nós falhamos com o nosso cônjuge. Nós julgamos. Nós somos impacientes às vezes. Nós não entendemos o propósito, o momento que cada um está vivendo. Porque por mais que você ande assim, amados, em dupla, né? Lembra do cordão de 3 dobras? A terceira dobra eu vou falar mais para frente, é Deus. Mas é você e o seu cônjuge. E nem sempre você
Vocês vão vivenciar dentro de vocês o mesmo momento. Vocês vão vivenciar como família o mesmo momento. Tem uma tribulação, é para a família. Tem uma bênção, é para a família. Mas às vezes os conflitos internos vão ser em momentos diferentes. E nessa hora, você vai simplesmente dar o balde e falar, que nada. Não quero saber disso não. Não, nessa hora você tem que ser paciente, amável, compromissado com essa aliança que Deus fez. A gente vai ver aqui, amados, que Sara, ela falhou, né? A Bíblia diz que ela, em algum momento da vida dela, ela falhou. Ela não acreditou. Não é que ela não acreditou, é porque até aquele ponto ela foi forte. Depois ela falou, esse negócio está demorando demais. Como muitas pessoas fazem. E esse negócio está demorando demais levou ela a ter o quê? Colocar uma H no meio do caminho. Colocar uma outra pessoa, uma terceira pessoa no meio daquele casamento. Faz isso não, amado, pelo amor de Deus. E aí quando eu falo isso aqui, eu não estou falando nem só de adultério, nada disso não. Às vezes você coloca uma terceira pessoa, sua mãe, seu pai, seus filhos. O seu casamento ele é intocável, amados. Ah, mas os meus filhos, eles são uma bênção, mas eles vieram depois. Um dia eles vão embora. Vão casar, vão ter filhos, vão estudar e vai ficar dois de novo. Entendeu? Então quando a gente bota uma terceira pessoa no meio do nosso lar, do nosso casamento, atrapalha, meu amado. A Sara botou H. Tem pessoas que botam a mãe. Tem pessoas que botam o pai. Tem pessoas que botam alguns amigos. Eu já vi. Tem pessoas que botam, como eu disse, os filhos. Se você colocar uma terceira pessoa no seu casamento, no seu lar, você vai fazer um... Eu não vou dizer que você vai destruir o seu lar, né? Porque às vezes tem chance. Mas você vai causar uma tribulação que não era necessária. Quando a Sara e a Agar planejam, né? Ó, Agar, eu vou deixar você deitar com meu marido, porque naquela época podia. Hoje não pode, viu, Marcos? Hoje é você e a sua mulher. E aí o filho que você gerar vai ser meu. Historinha, Marcos. Não ia dar certo isso nunca. A Agar, vendo que engravidou, se desobedeceu, entrou naquela família de uma maneira quase destruidora. E a gente vê que Sara depois ficou padecendo. Por que eu fiz isso? Não podia, não devia. Já era, mano, já era. Mas Deus é misericordioso, Deus é bom. E é interessante que eu quero falar para você que nem tudo que você pede e nem tudo que você faz ou que você quer vai acontecer naquele tempo. Glória a Jesus. Quero falar também sobre esse tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. E isso traz conflitos no lar, sabia? Eu vou pedir para vocês participarem, está todo mundo muito calado. Só levantar a mão, não precisa falar nada. Quem já teve conflito no seu lar por causa de tempo, circunstância? Só faz assim, irmãos. Eu já tive. Eu sou a primeira corajosa. Tem que ter coragem, irmãos. Por causa do tempo, há um tempo de um é diferente do meu tempo. A circunstância, não foi eu que causei esse negócio, aí está aquele conflito. Meu Deus, verdade. Mas você tem que voltar para o foco. Qual é o foco? Eu, você e eu. Amém. E Deus. A circunstância ela vai passar, meu irmão. Qualquer circunstância que venha sobre a sua vida, ela vai passar. Abraão passou muitos problemas. Quando Deus falou para ele sair da terra, a gente sabe que Ló foi com ele, não era propósito. Está vendo o que eu falei? Abraão não colocou Ló no meio de Sara. Sara botou Agar no meio dos dois. Mas Abraão levou Ló, não era para levar. Tem horas que não é para levar ninguém, irmãos. Tem horas que é você, sua mulher, você, seu esposo e os filhos. E não é para levar. Levar traz para a nossa realidade, pelo amor de Deus, viu? Levar para o seu momento, para aquilo que você está vivendo. Ah, pastor, mas eu tenho que abandonar todo mundo. Mais ou menos assim. Você não vai abandonar, mas olha o que Abraão fez. É um momento, ele tinha que fazer isso para o propósito de Deus ser cumprido naquela família. Amém. Tem coisas que Deus quer fazer na sua vida que você tem que dar uma afastada, não tem jeito. Porque senão não se cumpre, sabe por quê? Porque às vezes, o que o Senhor prometeu para você, Ele prometeu para você. Ele não prometeu para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu... Ele não prometeu, então as pessoas não vão entender como você
conselhos errados. Ah, para que você está fazendo isso? Está perdendo tempo. Imagina se Abraão tivesse levado várias pessoas da família dele. Ia dizer, o que é isso? Quantos anos? A gente vai ficar rodando aqui. E aí Ló, você sabe que no meio do caminho lá, Ló começou a prosperar. A Bíblia diz, rapidamente passando, os pastores de Ló, os pastores de Abraão, eles prosperaram. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai fazer prosperar a vida de quem obedece a Ele, de quem anda no caminho certo. Pode ser lugar, se você não está prosperando hoje, continua, meu irmão. Porque a Bíblia diz, né, se a gente meditar nessa lei de dia e de noite, nós faremos prosperar o nosso caminho. Deus falou para Josué, e o Senhor fala conosco. E prosperar não fala só de dinheiro. Prosperar fala uma vida sistêmica, sua vida tranquila, sua saúde boa, sua família no lugar, nada faltando. Porque a pessoa pensa em prosperidade, já pensa em dinheiro. Prosperidade não é só isso. Quando o Senhor falou com Josué, Josué capítulo 1, né? Medita nessa lei de dia e de noite, ou seja, aprende comigo, Josué, e assim você vai prosperar no seu caminho. Deus estava dizendo, se você meditar, se você buscar, você vai aprender e você vai prosperar, porque você vai fazer o que tem que ser feito. Você vai fazer o que é certo. Deus estava dizendo isso em outras palavras. Então muitas vezes, né, a gente faz isso, quer levar alguém para o nosso momento. E aí Abraão passou aquele perrengue com Ló. E Ló falou, Abraão, é melhor a gente se separar. Porque, irmão, vou te falar uma coisa, deixa eu te contar um segredo. Se você levar, vai ter uma hora que a própria pessoa vai falar, não aguento mais, vou ter que sair daqui. Meu Deus, é forte. Vou repetir, para vocês entenderem. Presta atenção, ó. Tem pessoas que você não pode levar para o seu momento. Familiares, às vezes alguns amigos daquele momento. Você não pode levar para aquele momento. Não pode contar todas as coisas. Se você levar, que às vezes leva, lá na frente, essas próprias pessoas vão falar, não dá para andar com você. E sabe quem vai fazer isso? Deus. Amém. Porque não era nem para estar junto até ali. É dura essa palavra, eu sei. Porque a gente não quer que ninguém saia. Saia de perto de nós, né? Eu não estou falando de igreja, tá? Eu estou falando de momento da sua vida. Mas vai sair, amados. Vai sair, porque não tem o mesmo propósito que você. Hoje eu dou glória a Deus por essas coisas. Amém. Já teve tempo da minha vida de eu chorar muito quando o Senhor fazia isso. Hoje eu entendo que tem coisas que a gente não vê e não ouve, Deus vê, então Amém. tudo dá graças. Glória a Jesus. Então Ló fala, Abraão, a gente cresceu muito, é melhor a gente se separar. Abraão fica triste, porque o coração dele é puro. Ele achava que ele tinha uma aliança, tá entendendo? Ó, repara uma coisa aqui. Abraão achava que ele tinha uma aliança com Ló. Ló, meu sobrinho querido, veio comigo, se agarrou no meu propósito, acreditou no meu chamado. Mas, amados, era só para pegar ali o gancho do negócio. Depois ele, ó, Abraão, ele quebra a aliança. O Ló. E Abraão fala, tá bom, escolhe para onde você quer ir. Meu Deus. Porque quem tem promessa de Deus, quem é servo de Deus, quem tem aliança com o Senhor, deixa eu te falar, não se preocupa com esse negócio não, amados, de alguém te tomar alguma coisa. Não, o que é seu e ninguém vai tomar. Glória a Deus. O que Deus entregou para a sua vida é para a sua vida. Amém. Pode tentar tropeço, pode tentar, mas no final você ainda vai dizer, escolhe, o que você quer? Abraão escolheu a melhor parte, dos olhos humanos, né? Abraão, não, desculpa, amados. Ló escolheu, olhou e falou, aquela campina verde, maravilhosa, é para lá que eu vou. Quebra a aliança e ainda quer, né, se aproveitar do negócio, mas enfim, quem está ligado está entendendo o que Deus está falando. Glória a Jesus. E aí sabe o que aconteceu? Depois disso, louvado seja Deus, que depois disso, o Senhor falou com Abraão, aleluia. Depois disso, amados, o Senhor falou com Abraão, agora olha para todos os 4 cantos, Abraão, 360, faz toda essa terra, eu estou te entregando, meu Deus, você vai criar. Aleluia. Amém. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Abraão, toda essa terra. Glória a Deus. Não se preocupa, amados, com quem tenta te prejudicar no meio do caminho. Eu dei uma mudada aqui, mas eu sei, Deus está falando com alguém. Não posso, meu Deus. Não preocupa, Deus está no controle. Amém. Se Ele te chamou e você for com Ele até o fim, Ele vai contigo até o fim, a aliança não é quebrada. Aleluia. Glória a Deus.
E o que a gente aprende? Vou voltar aqui, amado, que eu dei uma virada aqui para lá, eu tenho certeza que é porque o Senhor queria falar com alguém especificamente. Amém. Glória a Jesus. Às vezes a gente pede respostas para o Senhor, como era Abraão com Sara, mas aí Abraão estava passando tudo isso e nada do filho, da promessa acontecer, porque não era no tempo dele, era no tempo do Senhor, como eu disse. Por quê? Por que isso acontece? Eu já perguntei isso para Deus, não sei se alguém perguntou já. Deus, por que tem que dar esse demorar às vezes as coisas? Sabe o que o Senhor falou comigo na minha época, desse negócio dos 8 anos da estabilidade? Deus falou comigo, as pessoas que estão ao seu redor precisam desse testemunho. Deus falou isso comigo, mas lá na Bahia, eu morava na Bahia. Eu escrevi um livro sobre isso, sobre meu testemunho de esterilidade, sobre tudo aquilo que eu vivi. Deus falou, então eu quero que você entenda através do que Deus falou comigo, que às vezes não é sobre você. Às vezes são as pessoas que estão ao seu redor, elas precisam desse testemunho. E o Senhor achou você forte para aguentar esse tempo. Não estou dizendo que eu era forte não, vinha do Senhor. Mas Ele tinha pessoas ao meu redor, ao nosso redor, eu e meu esposo, que elas precisavam daquele testemunho. E o testemunho, a dor gera testemunho, amados. Amém. Toda dor que você está vivendo, toda frustração que você pensa que está vivendo na sua vida, está gerando um grande testemunho. A sua história está sendo escrita. E não é dentro do homem, é dentro de Deus. Um dia você vai poder consolar pessoas com as consolações que o Senhor te consolou. Um dia você vai poder libertar cativos do jeito que o Senhor te libertou. Um dia você vai ser usado no lugar onde Ele te curou. Nada é em vão que você vive, nada é em vão. Hoje aonde eu vou e tem mulher estéril, eu profetizo sobre a vida delas, porque Deus derramou sobre a minha vida essa autoridade, porque aconteceu comigo. Glória a Deus. Tem empresários, às vezes, vou trazer para o outro lado, para você pensar só estéril. Às vezes a pessoa faliu na empresa, um exemplo. Deus vai usar a autoridade que Deus deu para essa pessoa não é ressuscitou, né? Que se levantou das cinzas. Deus vai usar para outros empresários lá na frente. Amém. E tudo na vida, tá? Eu estou trazendo coisas assim para você entender. Uma enfermidade, alguém que foi curado de um câncer, ela tem autoridade do céu para orar por outras pessoas, para aconselhar outras pessoas, para ministrar sobre a vida de outras pessoas. Não vem de você, vem do Senhor. Você não está passando o que você passa em vão. Abraão não passou o que passou em vão. Tudo tem um propósito, tudo está gerando testemunho, tudo está te dando autoridade que não vem do homem, que ninguém toma, a autoridade que vem de Deus para você. Fique em paz, fica tranquilo. Em tempos de luta, de dificuldades difíceis, não tenta resolver com suas mãos. Vai para o joelho. Ora, busca, se humilha na presença do Senhor e no seu tempo Ele vos exaltará. Aleluia. É um segredo, rapidinho. Um casal que ora junto tem vitórias extraordinárias. Amém. É difícil, mas olha, orar junto. Você ora junto todo dia com o pastor? Não. Deveria, mas não oro. Eu estou no altar, eu não posso falar que eu oro, mas eu oro. Não é todo dia, mas deveria ser todo dia. Porque um casal que ora junto, não estou dizendo que você não pode ter sua individualidade, tá? Orar suas coisas, suas necessidades, suas lutas internas. Porque a gente tem bastante luta interna que a gente não conta para ninguém, amados. A gente só conta para o Senhor. Mas quando você ora junto, são duas potências no joelho, amados, se humilhando diante da presença de Deus. Quando eu falo duas potências, duas pessoas chamadas, duas pessoas escolhidas, duas pessoas que têm aliança, duas pessoas. E olha o que a Bíblia diz: quando se une, amados, tem vitória. A união ordena a bênção. Amém. Aleluia. Quando você se une, em vez de você ficar reclamando, ai Senhor, né, tá assim, tá assado, vai pro joelho, ora, busca. Tudo tem resposta na vontade de Deus. Glória a Deus, amém. Tudo. Tudo. Eu creio. Pastor, vai ser sempre coisa positiva? Eu não posso falar que vai, amados. Tem horas que o Senhor vai falar, não vou fazer. Não vou dar. E Ele é Deus. Quem sou eu? Quem é você? Mas eu digo para você, uma grande parte das vezes Ele vai fazer.
Não do nosso jeito, mas do jeito perfeito dele, que a vontade dele é perfeita, boa, agradável. Ele vai fazer um reboliço e no final a Bíblia diz, Jeremias capítulo 29, o quê? Eu pensei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Então, tem horas que ele vai dizer não, mas de uma outra forma, trabalhando nas circunstâncias, ele pode fazer de uma outra forma na sua vida. Porque não adianta, tudo coopera para o nosso bem, o não de Deus coopera para o nosso bem. Porque o não é bom para você agora, mas lá na frente pode ser destruição, e Deus já sabe lá na frente, amanhã. Louvado seja Deus. Então, amados, ao invés de você reclamar, murmurar do cônjuge, da circunstância, da dificuldade, olha, principalmente, irmão, dificuldade financeira, dá uma balada às vezes, né? Quando você passa assim, eu estou falando de dificuldade de verdade, não é faltar uma coisinha não. Eu já passei por isso com meu marido, lá na Bahia. Dificuldade de verdade, você precisar dos outros. Abala um pouco, né? Abala a estrutura. Porque você tem que depender do coração das pessoas para te ajudar. Eu estou falando, eu já vivi isso, tá? Pode falar, foi pastor? Foi. Eu já vivi. E é terrível. Você depender de alguém, se inclinar. Eu não estou falando para coisas grandes, eu estou falando para coisas mínimas. Coisas pequenas. Mas ao invés de você murmurar, o que você faz? Busca o Senhor. Ele vai inclinar. Ele vai levantar. Ele vai fazer. Ele vai virar tudo ao seu favor. Porque o Senhor não resiste ao coração contrito e quebrantado. Quando o seu coração é contrito e quebrantado, porque Deus, irmãos, está procurando os fiéis nessa terra, não está achando. Não é todo mundo. Eu fico vendo Jesus, eu vou em alguns lugares, eu falo, Senhor, como era a igreja antigamente, como é hoje. Não estou falando do templo físico, estou falando de pessoas, que nós somos a igreja também. Como era, o temor era diferente. Talvez você fale, não, mas eu não tenho. Louvado seja Deus, você é o fiel da terra. O que Deus está procurando. Mas Ele está procurando, porque está difícil. Quem está tapando as brechas? Ezequiel, a palavra diz, o Senhor estava procurando quem estivesse tapando as brechas. Não encontra. Glória a Deus, vamos voltar aqui, irmãs. O Senhor, Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Então, ao invés de reclamar, de murmurar, busque a Deus. No tempo certo, Ele vai fazer tudo na sua vida. E às vezes você está enfrentando momentos de desafiadores. Eu não gosto de falar a palavra difícil. Eu estou aprendendo que é desafiador. É desafiador, ou seja, está me desafiando. Vai me melhorar se eu tentar e conseguir. Eu vou melhorar. Então é desafiador. Às vezes você está passando momentos desafiadores na sua vida, ou na sua vida conjugal. Não desista não. E agora eu quero falar sobre você que é casado. Não desista do seu lar, não desista do seu casamento. Não desista daquela pessoa que Deus colocou para você, porque foi Deus que colocou. Tem momentos que você vai pensar em desistir. Ontem eu fui numa conferência de mulheres lá em São José dos Campos, na Assembleia de Deus, e uma pastora de fora, de outro lugar do Brasil, ela estava ministrando para mulheres. Foi assim, uma lapada, amados. Mas enfim, né, uma lapada que eu digo que foi aquela de uma cinta mesmo de Jesus na gente, nas mulheres. Tinha mais de 1000 mulheres lá. E o Senhor falou, através da boca dela, eu vou replicar aqui, que hoje as mulheres muitas vezes estão olhando e querendo assim, meu marido seja perfeito. Ela até brincou, né, aquela novelinha, eu nunca assisti, mas tem gente que assiste. Dorama, que é o casal perfeito, o amor perfeito. Alguém já assistiu? Não precisa levantar o dedo não, esquece. Mas, enfim, é uma história, eu nunca assisti, mas eu ouço as pessoas falarem. É uma história de amor perfeito, onde um homem é maravilhoso, choveu, ele pega um guarda-chuva do nada e protege a mulher, sabe? Amados, nós somos falhos. E aí a pastora falou que ela aconselha muitas mulheres, ela é muito conhecida aqui no Brasil, a pastora que ministrou, ela falou que ela recebe mulheres, muitas mulheres, ela falou lá, o número de mulheres que é assustada, querendo acabar com o casamento, porque o marido não é o marido igual ao do dorama. Ela trouxe só essa alegoria para você entender, ou seja, não é perfeito daquele jeito. Claro que não vai ser, você também é perfeito? Não é, amados. Nós às vezes somos só Jesus para aguentar. São momentos.
Mas se Deus te uniu com esse homem, é porque ele é o homem da sua vida, você que é casado. Se Deus te uniu com essa mulher, é a mulher da sua vida. E para os que vão casar, eu falo com a minha filha, são criança ainda, né? Adolescente já. Eu falo desde já, amados. Se tem uma coisa que eu preocupo é casamento, porque o casamento infeliz é terrível. Eu tenho experiência na minha parentela. E um casamento feliz, você tem estrutura para aguentar a vida. Eu tenho visto isso. E eu falo com elas. Vocês que não casaram ainda, então escuta aqui, ó. Os solteiros que levantaram a mão no início do culto. Ore. Deus, eu quero assim, assim, assado, com essa personalidade. Eu falo para elas, ora direitinho. Porque Deus escuta. Porque eu creio num Deus que Ele é detalhista. Amém. Quando Ele mandou Noé construir a arca, foi detalhes. Quando Ele mandou Moisés construir o tabernáculo, foi detalhista. Eu creio num Deus assim. Então, eu creio na oração detalhista também. Amém. Então eu falo para elas, eu falo para vocês que ainda não casaram, vocês têm essa chance. Deus, tal personalidade, desse tamanho, com essa voz. Ora, mano, orar faz bem, né? Mas você que casou, meu irmão, pega a sua cruz e siga até o fim. Não é cruz não, mas tem horas que não tem jeito. Não vamos ser hipócritas, né? Tem momentos que você não está muito... É o que eu falei, nós temos momentos diferentes, né? São pessoas diferentes. Isso serve para casamento, isso serve para os seus filhos. Relacionamentos, onde tem mais de uma pessoa, tem conflito. Mas o conflito, ele serve para quê? Crescimento, para você aprender. Não é para você desligar, romper. Ah, não quero mais saber. Virou as costas. Para com isso, amados. Se alguém aqui está pensando dessa forma, eu te digo nessa noite, não é de Deus. Deus não quer isso. A não ser que, lógico, vamos pegar um parênteses, né? A mulher, principalmente, está sendo violentada. Coisas assim que, né? Precisa da polícia, outro 500. Não é, vamos chegar nesse negócio. Mas, fora essas coisas mais graves, amém? Vamos voltar aqui, amados, que eu estou falando de casamento, né? E a Bíblia diz, interessante que, lá em 1 Pedro, né? Diz o quê? As funções da mulher, as funções do homem. A mulher tem que ser submissa ao homem, amados. Mulher que está aqui, você tem que ser submissa ao seu marido. Mas submissão não é ele pegar e fazer assim com você, não. Ó. Fica aí. Não. É uma cooperadora. Deus criou a Eva e criou a gente para cooperar. Andar na mesma visão, sobre a mesma visão. Entendeu? Não é para, faça isso para a mulher e vai lá fazer. Não é essa submissão. É a submissão de respeito. De entender que tudo o Senhor faz, tem, né? A hierarquia. Deus tem hierarquia na vida, no trabalho, em qualquer lugar. Agora o homem, você que é homem, deixa eu te falar, amados. E aguenta essa aí. Você tem que amar a sua mulher igual Cristo amou a igreja. E se entregou por ela. Ô amada, você mulherada, a ordem de Deus para eles é mais difícil. Sim ou não? Alguém concorda? Amar, como Cristo amou a igreja, Ele entregou e deu a vida. Então os homens têm que fazer isso pelas mulheres. Ah, mas meu marido não faz por mim. Amado, vai orando, o Senhor vai transformando. Eu creio em transformação. Eu tenho o testemunho da minha cunhada que ela passou mais de 10 anos orando pelo marido dela. Eles já eram casados, ela se converteu. Na verdade, ela já era da igreja e casou com o homem do mundo. Aí já viu, né? Então ela pagou o preço, ficou mais de 10 anos orando, amados. E hoje ele é um homem de Deus. Hoje eles servem ao Senhor juntos. Eu conheço testemunhos, por isso que eu estou falando, vai orando. Paga o preço. Tanto um como o outro. É fácil? Não é, amados. E o amor é o combustível, mas ele não sustenta. Se você falar eu só amo, porque eu preciso de combustível, mas um carro, por exemplo, ele tem que botar lá gasolina, o álcool, diesel, seja o que for, mas tem que cuidar da parte do motor, tem outras partes. Amém, amados? Alguém está entendendo? Eu estou indo para o fim, viu? O amor, ele tem que ser o combustível. Você casou por amor, a maioria das vezes, eu creio. Mas o amor não sustenta. No meio de sua relação vai ter que ter admiração, vai ter que ter respeito,
Vai ter que ter, quer ver uma palavra que é difícil? Até de falar, renúncia. Casamento para dar certo, relacionamento tem que ter amor, amém. Mas tem que ter respeito, admiração, renúncia. Tem que ter uma série de coisas. E sabe quando que você descobre isso? No dia a dia, passando pelas circunstâncias. E a gente está aqui comemorando, né, os 25 anos de casado do pastor e a pastora. Quantas lutas eu acredito que eles já passaram na vida, em todas as áreas, amados. De adaptação, quando filhos nascem, financeiro, ministério, ideais. Eu tenho, como eu disse, 23 anos, eu já passei por tudo isso também. Vou passar muita mais coisa. Tem gente que tem mais tempo de casado ainda. É o dia a dia, tá entendendo? Não vem com uma receita de bolo. O dia a dia você tem que escolher. Sara escolhia Abraão, Abraão escolhia Sara. E os dois escolhiam servir a Deus. Porque eles sabiam que não tinha outro caminho. No final das contas, como eu disse, Agar entrou, mas Agar também saiu, amados. Ló entrou, mas Ló também saiu. Porque no final das contas é você e o seu cônjuge e você. Lembra que eu falei isso aqui? As pessoas brincam assim, começa com 2 e termina com 2. E o segredo para essa intimidade espiritual, né, para esse relacionamento, é você estar... Vamos voltar agora para o início da palavra aqui, o cordão de 3 dólares. Porque não tem mágica, amados. Não tem receita. Cada um tem as suas limitações, suas dificuldades. Cada um tem os seus sonhos, seus projetos. Não tem jeito. Mas sabe quem sustenta tudo e todos? É o Senhor. Se você colocar todas as coisas diante de Deus, Ele vai sustentar tudo. Ele vai sustentar seu casamento, sua vida na presença, suas fraquezas, suas limitações. Ele sustenta tudo. A palavra diz, amados, que Abraão, aonde Abraão ia, depois que ele entendeu, ele construiu um altar para o Senhor. Um altar de adoração. Um altar, né, onde ele reconhecia: Deus é o Senhor, acima de tudo eu estou. Acima de tudo é o Senhor. Eu amo Sara, eu amo as promessas, mas acima de tudo eu dou honra ao Senhor. Amados, o Senhor tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Tem que estar construindo altar, né? Tem que ter essa vida guiada, decisões guiadas, sonhos guiados pelo Senhor. Porque quando você, imagina que você e seu esposo, você e sua esposa, vocês têm um projeto, mas são diferentes projetos. Tem que colocar diante de Deus, para prevalecer o que Deus quer, não o que vocês querem individualmente. A renúncia. Deus vai falar: não, amada, minha filha, não é isso aí, ou meu filho, não é. E aí o Senhor vai direcionar, e aonde Ele direcionar, a gente tem que ir. Porque é Ele que governa, é Ele que precisa governar, amados. Então Deus sustentou Abraão e Sara, estou indo para o final, como eu disse, por muitos anos, pela vida inteira, na verdade. Nos momentos que eles passaram de alegria, nos momentos que eles passaram de incerteza. Quando Abraão saiu da sua terra, foi um momento de incerteza, de coragem. Mas eles foram juntos. Pegou um na mão do outro e falou: vamos juntos, nós vamos ter coragem juntos. Vamos enfrentar essa incerteza juntos. O segredo é não soltar a mão, amados. Não solta a mão de quem você tem aliança, não. Segura na mão. Ah, mas está espinhosa a mão. Continua segurando, amados. Tem hora que está espinhosa a mão. Estou vendo aqui como espinho, ó. Você pega na mão da pessoa, a sua aliança. Aí você fala: meu Deus, que difícil. Continua segurando. Esses espinhos, eles vão caindo, amados. Deus vai trabalhando, vai sustentando. Nossa, o Senhor me levou lá para a cruz agora. Meu Deus, que forte. Os espinhos, Deus é revelação, mas é tremendo, né? Os espinhos, o Senhor lá na cruz, Ele cravou. Foi cravado nele, amados. Por quê? Porque Ele não desistiu da aliança. Com você e comigo. Meu Deus. Glória a Deus. Ele não desistiu da aliança. Ele podia ter falado: não vou passar por isso. Ele podia ter soltado a mão, sabe? Vamos trazer essa alegoria que eu estou falando aqui. Vou soltar a mão desse povo que eu tenho aliança, não quero mais ter. Mas ele foi até o fim. Vai até o fim nessa mão de espinho às vezes. Porque vai valer a pena, irmãos. Vocês estão entendendo espiritualmente o que o Senhor está falando conosco? Porque foi agora
Alguém não está entendendo? Vou repetir. Você está segurando a mão do seu cônjuge e é gostoso. Mas tem uma hora que a mão parece que tem espinho, parece que está difícil. Você quer soltar a mão porque dói a sua, está te incomodando. E quando Jesus foi na cruz, amados, quando Ele morreu por nós, Ele suportou toda a afronta, Ele suportou todas as coisas por amor a mim e a você. Porque Ele não desistiu da aliança comigo e com você. A cruz doeu para Ele, amados, aqueles cravos nele doeram, feriram, machucaram, mataram o Rei da vida. Mas Ele não desistiu de segurar a nossa mão, porque Ele tinha uma aliança conosco. E Ele falou que eu dou a minha vida por amor a eles. Ele deu a vida por amor a você. E a gente tem que dar a vida por amor um ao outro. Não solta a mão de quem Deus fez aliança com você. Meu Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Ai, Jesus. Ele é tremendo, amados. Aliança é coisa do céu. Aliança é coisa do céu. Meu Deus. E agora eu quero só explicar para você rapidinho o cordão de 3 dobras. Eu vou encerrar. Porque a gente começou nessa palavra, mas o Senhor bradou muito no meu coração para falar sobre Abraão e Sara. Porque eles foram até o fim, amados. Sara morreu antes de Abraão. Mas antes, até ela morrer, Abraão amou, respeitou, honrou, andou junto. E se fosse o contrário, também teria sido da mesma forma. É assim que tem que ser a nossa vida. Pastor, estou aí nessa caminhada. Não é fácil, mas é maravilhoso ao mesmo tempo. É desafiador, mas é glorioso também. Não é só coisa ruim, tem muita coisa melhor do que coisa ruim. Tem mais momentos bons do que momentos ruins. E quando Deus, amados, Ele faz esse cordão de 3 dobras com a gente, significa que tudo tem que ser submetido a Ele. Tudo. Se fosse só eu e o meu marido, se fosse você e a sua esposa só, não sustentaria qualquer conflito, qualquer problema. Olha o mundo, amados. No mundo, qualquer coisa, a pessoa fala, vou casar, qualquer coisa separa. Não! Nós não somos assim, nós somos diferentes, temos que ser. Glória a Deus. Não, eu vou até o fim. Vou até o fim. Mas o cordão de 3 dobras, Jesus, nosso Deus, Ele sustenta a gente que está na presença. Quando eu falei do mundo, é porque as pessoas não conhecem a Deus. Então elas não têm essa estrutura emocional que a gente tem, espiritual. Qualquer coisa acha o balde que é mais fácil. Ah, que nada, vou ficar perdendo meu tempo, minha vida. A gente, amados, a gente não pensa em nós. A gente pensa no que Ele falou conosco. Tem que ser assim. A gente pensa, Deus, o Senhor me deu, Senhor. Deus, o Senhor fez promessa para nós juntos. Glória a Deus. Deus, é o Senhor que sustenta, Senhor. E aí a gente consegue, as decisões são pautadas no que Ele fala. O amor é sustentado pelo amor dEle por nós. Por isso que eu falei que o amor não sustenta, é o amor humano. Porque o amor de Deus, amados, Ele cobre multidão de pecados. O amor de Deus. Não é isso? Ele morreu por amor a nós. Glória a Deus. Cobriu os nossos pecados na cruz. Porque eram as nossas iniquidades. Eram os nossos pecados. E a outra coisa importante de falar é que Deus não é um espectador. Ele não fica olhando de longe o seu casamento assim. Não, Ele participa ativamente no seu lar. Amém. Se não fosse assim, a gente não suportaria. Verdade. Ele participa ativamente do seu lar, dos seus conflitos. Ele colhe as suas lágrimas. Ele está ali quando tem algumas, igual Abraão teve, né? Em dúvidas, meu Deus, eu vou sair da minha terra, eu vou por obediência, mas como é que vai ser, Senhor? Ele está lá, amados, quando você pensa assim, como vai ser, Senhor? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou chegar onde o Senhor falou? Você vai, amados, em nome de Jesus. Aonde o Senhor disse que você vai pisar, você vai pisar. Aonde Deus disse que você vai chegar, você vai chegar. Porque Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. E quando Ele fala, é cumprido, amados. Amém. Então o Senhor, Ele sustenta o casamento.
diabo está o tempo todo tentando destruir casamento, alianças. Eu estou tentando sempre trazer para o lado de aliança, porque tem gente que não é casada, né, amados? Então, leva para o casamento, leva para suas alianças. Está sempre tentando destruir. Por quê? Porque a função dele é essa. E aí você e eu temos que ser o quê? Sábios. Temos que ser o quê? Humilhados na presença de Deus. E aí a gente fala, Deus, está difícil, está uma luta. Mas aí a gente coloca a luta no altar, amados. E hoje eu vou convidar você, viu? Já vou encerrar, eu vou pedir permissão ao pastor. Eu nunca faço isso aqui, amados. Acho que eu nunca fiz, mas hoje eu quero fazer, porque eu estou sentindo de Deus. Amém. Quando você que tem conflito, não estou dizendo que você está brigando não, viu, amado? Mas conflitos de decisões, conflitos de sonhos diferentes. Se você quiser, amados, hoje você pode trazer, daqui a pouco, vir aqui no altar de Deus. Quando eu falo trazer, é porque eu aprendi quando eu me converti, amados, eu aprendi assim, tá? Que quando você vem no altar, quando a palavra é ministrada, ela não vem de mim, ela vem de Deus ou do pastor, de quem pregar. Ela vai falar no seu coração e ela é uma espada. E se há desafios diante da palavra da sua vida, a gente tem que ter a humildade, a coragem de vir no altar e receber direto do Senhor. E sair daqui com essa coisa arrancada do seu lar. Seja conflito, seja, sabe? Ou às vezes um desafio mesmo, nós não estamos conseguindo romper financeiramente. Que seja, amados. Qualquer desafio. Porque o cordão de 3 dobras é você, seu esposo e Deus. E eu vou encerrar. Eu quero pedir que você, né? Se você sentir de Deus, se não sentir, não precisa. Tá? Pode desligar aí, Ruth. Para não constranger ninguém.